Olá, muito bom dia. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024. Confira agora o que vai ser destaque nessa edição. Conheça mais sobre os projetos de lei que foram discutidos na sessão ordinária desta semana. Estado de São Paulo faz alerta para doenças transmitidas em tempos de seca, calor e queimadas. Governo de São Paulo lança Acordo Paulista para negociar dívidas. Anvisa proíbe medidor de pressão e termômetro com coluna de mercúrio. ENCA abre inscrições para curso técnico de manutenção de aeronaves. Essas e mais notícias no Boletim Câmara que começa agora. A gente começa nosso Boletim Câmara falando da sessão ordinária. Nesta semana, teve a votação de 4 projetos no plenário e o repórter Lincoln Santiago traz os detalhes das propostas aprovadas em segunda votação. Na sessão do dia 24, 2 projetos foram aprovados em segunda votação. O primeiro deles foi apresentado pela Comissão de Justiça e Redação e corrige 2 eventos que ocupavam a mesma linha da lei que estabelece o calendário municipal de eventos. Com a aprovação desse projeto, as leis dos 2 eventos se mantêm em vigor, cada uma com a sua linha distinta. O segundo projeto, de autoria do vereador João Henrique Dentinho, declara a utilidade pública do Grupo Escoteiro do Ar Aviação do Exército. O GEAVEX, como é conhecido, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural, beneficente e filantrópico, que tem como objetivo desenvolver o escotismo em Taubaté, proporcionando educação não formal, valorizando o equilíbrio do meio ambiente e desenvolvendo o propósito do escotismo junto a crianças e jovens. Os 2 projetos seguem para a sanção ou veto do prefeito. Obrigada, Lincoln, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a sessão ordinária dessa semana com a aprovação de mais uma proposição pelos vereadores. E seguimos o nosso boletim com as informações sobre o trânsito, para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, está com pouco movimento ao longo do percurso, sem pontos de lentidão ou de congestionamento. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, tem movimento intenso sentido Ubatuba, principalmente na saída de Taubaté e na entrada e saída de Ubatuba. A visibilidade na estrada é boa, mas requer atenção do motorista em razão do volume de veículos na estrada. Essas informações são do DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra não tem pontos de lentidão ou de movimento intenso, para surpresa do motorista na manhã dessa quinta-feira, né? Sempre há pontos aí de congestionamento, mas hoje a realidade é diferente. Nós temos imagens também da rodovia Presidente Dutra. Esse é o quilômetro 110. As imagens apresentam um pouquinho de instabilidade, um pouquinho de travamento, mas o movimento é tranquilo, realmente não tem nenhum ponto de lentidão. Esse é o trecho aqui de Taubaté. As imagens e as informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E agora nós voltamos a falar sobre a sessão ordinária. Um ex-procurador aqui da Câmara, advogado e jornalista, foi homenageado durante a sessão desta semana. E quem conta essa história é a nossa estagiária Ariane Viana. Mais um cidadão poderá ter seu nome eternizado em uma rua da cidade. Por iniciativa do vereador Paulo Miranda, um projeto de lei aprovado no dia 24 sugere dar o nome de Orton Sidney Cunha para a rua 28 do condomínio Altos da Mata. Natural de Taubaté, Orton se destacou em diversas áreas, incluindo direito, história e jornalismo. Como advogado, foi procurador jurídico da Câmara Municipal. Ele tinha uma enorme paixão pelo futebol amador, que o levou a dedicar inúmeras horas à pesquisa, criando assim um enorme acervo com fotografias, vídeos e documentos históricos relacionados ao esporte e à cidade. Em seu trabalho como jornalista, contribuiu regularmente para várias colunas em jornais da cidade. O projeto volta à pauta da próxima sessão para a segunda votação.
Projetos como esse, que dão nomes a ruas e praças, são importantes para que os moradores daquela região possam ter CEP e receber correspondências e encomendas em seus endereços, além de uma precisão para serviços de emergência, como saúde e segurança. Obrigada, Ariane, pelas informações. E na tarde de ontem, dia 25 de setembro, a Câmara realizou uma solenidade pelo Dia Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência. A repórter Tânia Vinhas acompanhou esse evento lá no plenário e agora ela traz mais informações para nós. Eu estou aqui no plenário com a vereadora Thalita Cadeirante, que foi a presidente e oradora dessa solenidade de Dia de Luta da Pessoa com Deficiência. Vereadora, é uma solenidade de Dia de Luta, mas deu para perceber que foi uma solenidade leve, que focou mais nas glórias, nos pontos bons de que dá para ser feliz, né? Nas vitórias. Por que escolheu esse viés que é tão importante? Na verdade, ele aconteceu naturalmente, né? Porque a gente que vive a deficiência no dia a dia, independente se a gente tem uma deficiência ou se a gente vive com pessoas com deficiência na nossa família ou dentro do ciclo de amigos próximo, a gente já sabe as lutas que a gente encara diariamente. A gente já sabe que é árdua a luta pela transformação da sociedade, como precisa ser feita para que ela se torne inclusiva, né? Como eu costumo dizer, o problema não está nos nossos corpos, não está na nossa deficiência, está no mundo que não é acessível. Então a gente já sabe que para transformar tudo isso é uma luta bem árdua e que a gente faz isso diariamente, cada qual na sua função, né? Por isso hoje foi um momento que naturalmente saiu os sabores, as delícias do que é também viver uma realidade incomum, entre muitas aspas aqui, né? Quando a gente abre a visão, a perspectiva do que pode ser realizado a partir daquilo que é visto como uma deficiência, a gente tem muitas coisas incríveis também, né? A gente tem para-atletas, a gente tem maternidades atípicas, a gente tem pessoas incríveis que estão ocupando vários espaços e transformando essa realidade que a gente quer transformar. Então, essas delícias de ser quem a gente acontece naturalmente. A vida já é uma luta diária, né? Mas tem muita coisa boa também. E a gente falou bastante aqui na solenidade de ocupar espaços que a pessoa com deficiência pode fazer o que ela quiser, onde ela quiser, basta todo mundo se ajudar. Acaba sendo seu papel como vereadora também, né? Exatamente, eu me coloco aqui humildemente no papel de representar as pessoas com deficiência, que é a principal pauta da minha vida e do nosso mandato, consequentemente, e a gente quer exatamente isso, criar pontes, ferramentas para que as pessoas que vivem a deficiência porta afora da Câmara Municipal, dos espaços institucionais, possam também se apropriarem desses espaços, né, de forma inclusiva, de forma respeitosa, com dignidade. E é isso que a gente vem fazendo aqui no nosso mandato, desde trazer dignidade para as crianças com deficiência poderem brincar nas praças da nossa cidade com brinquedos adaptados, desde lutar por convênios, alianças com órgãos que possam trazer equipamentos como cadeira de rodas, órtese, prótese, que promove também a acessibilidade dessas pessoas. Então, poder aqui ocupar esse espaço de porta-voz para elas é uma grande honra para mim, dentro de tudo que eu também vivo no dia a dia. Obrigada, vereadora. Foram 2 homenageados, então vou lá caçar eles para eles darem também um depoimento para a gente. Obrigada. Agora eu estou com um dos homenageados, Thiago dos Santos. Obrigada por participar aqui da nossa solenidade, né, de aceitar essa homenagem. A gente pode ver que a sua história não é só de superação própria, é também de ajudar as outras pessoas a entenderem as suas questões e se superar. Como é viver isso? É gratificante, porque na minha vida foi através do esporte minha reabilitação, né? Então, é o que eu faço hoje. Hoje eu procuro ajudar as pessoas, seja através do esporte, ou seja a pessoa que tem uma deficiência, a sua reabilitação, seja na academia, que eu sou professor também, né? Ou mesmo no dia a dia. Então, assim, e as pessoas me vendo fazendo as coisas, falam, como você consegue fazer crossfit com o braço só, como você fazer bicicleta, como consegue nadar. Então, as pessoas vendo, pô, se ele faz, eu quero fazer também, vou tentar. Então, assim, através dessas vivências da minha vida também, as pessoas viram que tem possibilidade de voltar a viver normal. Não é, sabe, vai a adaptação o dia inteiro.
E é isso que faz, a vida é assim. Então eu agradeço a Deus por isso, por mostrar às pessoas que todos nós, com deficientes, podemos fazer alguma coisa diferente. É aquela velha história do ser diferente acaba sendo normal. Isso mesmo, ser diferente acaba sendo normal. Às vezes é melhor, né? Às vezes, né? Às vezes, dependendo do caso, às vezes é. E como é, então, ser reconhecido aqui na Câmara? Eu fico muito feliz pela homenagem, né? Porque a Thalita ter lembrado. A gente tem uma história, né? Como ela falou, né? Antigamente, que eu conhecia através da mãe dela. Ela não era deficiente e depois, né? Eu morava no fundo da casa da avó dela. E através disso, eu fui o primeiro a mostrar como a deficiência não é o fim da vida. É um recomeço. E tudo tem um porquê na vida, né? Deus sabe, faz tudo certinho. E hoje é o que ela está hoje, ajudando as pessoas com deficiência. E fico feliz pela homenagem. Tiago, obrigada por ser esse exemplo para todos nós. Eu vou parar a nossa entrevista aqui, mas ainda não acabou, porque ainda tem uma segunda homenageada para eu conversar. E agora eu estou com a Michele Lopes, nossa segunda homenageada. Parabéns pela homenagem. E a Michele veio como uma figura diferente na nossa solenidade, né? Ela não tem a deficiência no corpo, mas ela escolheu viver com a deficiência ao seu redor, mas de um jeito muito bonito, né? Com suas filhas. Conta um pouco pra gente como foi essa sua escolha. Então, eu desde muito cedo eu quis ser mãe. E eu sempre tive muito presente na minha vida que a ideia de ser mãe é diferente de ter filhos. Às vezes a gente idealiza, porque meu filho vai isso, vai aquilo. Eu não, eu só queria ser mãe, independente do filho, eu ia receber e ser mãe desses filhos. E eu sempre quis ter mais do que 1, 2 filhos, eu sempre quis ter a casa cheia. Então eu adotei as meninas sem fazer distinção nenhuma. Quando eu entrei, me habilitei para adoção, eu não fiz distinção e aí elas vieram crianças com deficiência e enchem minha casa de amor e de bagunça. Elas são bem bagunceiras e eu adoro. Sou muito feliz com elas. Os desafios superam os obstáculos? Superam. Eu costumo dizer que às vezes tem muita gente, porque a gente não pode, saber da dor do outro. Mas para mim a maternidade é vista de uma maneira muito leve, assim, né? Não é uma coisa pesada, não é um fardo. Eu acho que é o que eu costumo sempre falar em casa, que o difícil não é ser mãe de crianças com deficiência. O difícil é viver em uma sociedade sendo mãe de crianças com deficiência, porque não são elas que dão o trabalho. O trabalho tá de quando eu preciso brigar por causa de alguma coisa que ou já é direito delas ou que ainda não é direito delas, mas eu preciso lutar para que seja direito e elas tenham mais acessibilidade. Com certeza. E a gente vê que o mundo está melhorando, a passos de formiga, mas está melhorando e a gente espera que continue sempre assim. São pequenas atitudes, como essa solenidade mesmo, que vão ajudar a fazer o público perceber que todo mundo é igual. Isso mesmo, e é isso que eu quero. Eu quero criar as minhas filhas e educá-las de uma forma que elas sejam façam do mundo um mundo melhor daqui para frente. E é isso que a gente tem que fazer. Com as crianças que estão hoje, elas são os adultos que são amanhã. Então eu preciso ensinar as minhas filhas valores para que elas construam um mundo melhor daqui para frente. Com certeza, obrigada, parabéns pela homenagem. E é isso, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tânia, por essa cobertura completa aí da solenidade. E essa data comemorativa foi instituída aqui na Câmara pelo Decreto Legislativo número 495 de 2015, de autoria da então vereadora Maria Goretti. E qual é a sua opinião sobre esse evento de celebração pelo Dia Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência? Você acha importante comemorar datas como essa para que a sociedade possa trazer à luz temas relevantes como esse? Eu te convido a compartilhar conosco o que você pensa sobre os eventos e solenidades que acontecem aqui na Câmara. Você pode enviar a sua opinião também sobre as matérias e as notícias que nós trazemos aqui, sobre a pauta de votação das sessões, sobre os projetos apresentados pelos vereadores e também sugerir temas para nós trazermos aqui no Boletim Câmara. O nosso WhatsApp para contato é o 12 3625 9525. Fique à vontade para participar aqui do nosso programa. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo fez um alerta para o risco de doenças transmitidas em tempos de estiagem, calor e queimadas. A repórter Tânia Vinhas explica melhor as recomendações do órgão.
E está difícil não sofrer com esse calor e tempo seco, né? As condições climáticas não andam nada boas e exigem certos cuidados. Alguns todo mundo já sabe, como beber mais água para evitar a desidratação. Mas a Secretaria de Estado da Saúde alertou para mais doenças de transmissão hídrica e alimentar. É importante se certificar de que a água destinada ao consumo seja potável, para evitar doenças como cólera, febre tifoide, hepatite A e infecções gastrointestinais. Conforme explica a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria, Tatiana Lang, alguns desses quadros clínicos têm alto potencial de transmissão. Por isso, precisamos redobrar a atenção tanto com a água quanto com os alimentos, que precisam ser armazenados, preparados e consumidos com medidas de higiene adequadas. Essas doenças podem ser ocasionadas por bactérias, vírus, parasitas ou toxinas, e o período de incubação pode variar de menos de 1 hora a 4 semanas. Os principais sinais de infecção são febre, vômito, náuseas, dor abdominal, dor de cabeça e tonturas. Em regiões de queimadas, a prática de aproveitamento da água das chuvas também deve ser realizada com cuidados adicionais, já que as partículas de poluentes podem estar presentes. O ideal é descartar a água das primeiras chuvas após a estiagem. A Secretaria de Saúde ainda recomenda passar a água por filtro, coador ou pano limpo, adicionando em seguida 2 gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% para cada litro de água, deixando repousar por 30 minutos antes do consumo. O hipoclorito é a famosa água sanitária. Os frascos de água sanitária a 2,5%, que são próprios para diluir na água de beber e cozinhar, são distribuídos gratuitamente em postos de saúde e também podem ser comprados em supermercados e farmácias. Outra opção é ferver a água por 3 minutos após filtrá-la. Volto com vocês aí no estúdio e se cuidem! Precisamos nos cuidar, hein, Tânia? E caso apareça algum sintoma, é importante buscar auxílio médico na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa. Não hesite em caso de suspeita. E para quem tem dívidas de IPVA, uma boa notícia. O governo do estado lançou um programa para negociação de débitos. Quem traz mais informações para nós é o repórter Lucas Levin. O governo do estado de São Paulo lançou o Acordo Paulista IPVA, que incentiva o pagamento de débitos de até R$ 42.432. O programa oferece condições atrativas ao contribuinte, como 100% de desconto em multas e juros e parcelamento em até 60 vezes dos valores em atraso. O objetivo é simplificar a negociação de um total de R$ 2 bilhões em débitos com mais de 2 anos de inscrição em dívida ativa. A adesão ao acordo e o pagamento da primeira parcela permitem o levantamento do protesto, mediante a quitação das custas diretamente nos cartórios. Já para a liberação do licenciamento dos veículos, é necessária a quitação do valor integral da dívida. Os contribuintes interessados poderão ter mais informações sobre o Acordo Paulista e aderir às negociações até o dia 20 de dezembro pelo site www.acordopaulista.sp.gov.br. Obrigada, Lucas. E além do IPVA, o programa Acordo Paulista também dá a possibilidade de negociar dívidas com o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, ICMS ou outros tipos de débitos. Agora, lembrando o site, anota aí, é acordopaulista.sp.gov.br e segue até o dia 20 de dezembro. É uma boa chance de começar o ano novo aí com a vida financeira organizada. E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: queimadas aumentam 150% no Vale em setembro, aponta INPE. Esse é o segundo mês seguido com alta significativa nos focos de incêndio. Em agosto, o INPE detectou aumento de 60% nas queimadas. O G1 traz como manchete: com máxima prevista de 38 graus Celsius, cidades do Vale e região podem bater recorde de calor no ano. O bloqueio atmosférico e a massa de ar quente que atuam sobre o estado
tem feito o calor aumentar na região. O pico desta semana acontece hoje. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: a administração pública lidera casos de assédio eleitoral em 2024. Foram registrados casos de prefeitos, secretários e até diretores de hospitais que usaram da influência para coagir funcionários. A região com maior número de denúncias é o Nordeste. Foram 120, das quais 80 são relacionadas à administração pública. E por fim, o destaque do portal CNN Brasil. Polícia Federal prende servidores do INSS e hacker que vendiam dados de brasileiros. A operação Mercado de Dados revela que a organização criminosa é composta por hackers que faziam uso de técnica de invasão cibernética e conseguiam ingressar o banco de dados do INSS, servidores que comercializavam as credenciais de acesso aos sistemas e indivíduos que comercializavam os dados dos beneficiários. E agora seguimos com o nosso especial Eleições. As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições municipais começaram a ser preparadas nessa semana, no dia 24, nos cartórios e postos de atendimento do Estado. As máquinas estão sendo carregadas com sistemas eleitorais, os dados de eleitores e de candidatos. Após a carga, os equipamentos serão lacrados com selos da Casa Moeda e serão usados somente no dia 6 de outubro, que é a data do primeiro turno. Todos os sistemas foram assinados digitalmente e lacrados pelo Tribunal Superior Eleitoral antes da distribuição aos tribunais regionais. O processo de carga e lacração das urnas é público e é acompanhado por juízes, promotores, jornalistas, cidadãs e cidadãos. A finalidade é dar publicidade à imprensa, aos candidatos e também à população em geral de como as informações são inseridas nas urnas. Em seguida, elas são lacradas e encaminhadas às sessões eleitorais para que não sejam violadas. A cerimônia inicia com a preparação das mídias, por meio do sistema do TSE, que é auditado. As informações dos candidatos e dos eleitores de cada sessão são transmitidas para essas mídias e, em seguida, é feita a inserção desses dados na urna, antes da lacração dela. A depender do cartório e da quantidade de urnas, esse processo pode levar alguns dias. Em seguida, as máquinas são transportadas para os locais de votação no sábado, na véspera do primeiro turno. Uma resolução publicada no Diário Oficial da União informa que a Anvisa proibiu o uso de medidor de pressão e de termômetros com coluna de mercúrio. A repórter Tânia Vinhas traz as informações publicadas pela Agência Brasil. Quem nunca usou um termômetro de mercúrio para ver se estava com febre? Pelo menos até alguns anos atrás, todo mundo tinha esse tipo de termômetro em casa. Aquele de vidro com uma coluna fina no meio, cujo líquido interno subia ou descia, dependendo da nossa temperatura. É o tal do mercúrio. Só que agora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu em todo o território brasileiro a fabricação, importação, comercialização e o uso em serviços de saúde dos termômetros com coluna de mercúrio. A regra também vale para medidores de pressão arterial que utilizam a substância. Ainda de acordo com a resolução, os materiais que forem retirados de uso devem seguir as boas práticas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. A proibição não se aplica a produtos para pesquisa, calibração de instrumentos ou uso como padrão de referência. Essa proibição veio até com atraso, já que em 2013 o Brasil foi um dos países que assinaram um acordo na Convenção de Minamata, no Japão, para reduzir o uso do mercúrio no mundo. Em 2022, a diretoria colegiada da Anvisa aprovou a iniciativa regulatória sobre o tema. Mas quem ainda tem esse tipo de termômetro em casa não precisa se preocupar. O metal pesado não representa perigo direto para a saúde. O problema dele está no descarte incorreto, que contamina o meio ambiente e causa intoxicação em humanos. A Anvisa lembra que esses equipamentos já contam com boas alternativas no mercado, como os digitais. Eles são tão precisos quanto
e bem mais sustentáveis. Está pensando em fazer essa troca? Não é obrigatório, mas é válido. Não existe um procedimento oficial para o descarte do instrumento antigo, mas, de acordo com o Disque Intoxicação da própria Anvisa, é possível depositar o termômetro em sua embalagem plástica nos locais para descarte de pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes. Volto com vocês. Obrigada, Tânia. E segundo a agência, o descumprimento da resolução constitui infração sanitária, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. E para aqueles que têm interesse em uma formação técnica, a ENCA está com inscrições abertas para o curso técnico de manutenção de aeronaves. Quem traz as informações para nós é o repórter Lucas Levin. A Prefeitura de Taubaté anunciou a abertura do processo seletivo para o curso técnico de manutenção de aeronaves, oferecido gratuitamente pela ENCA, Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas. O edital disponibiliza um total de 99 vagas para 2025. Para o período noturno, serão oferecidas 74 vagas com aula das 19h50 às 22h50 e no período vespertino, 25 vagas com aula das 15h às 18h50. Os interessados devem ter no mínimo 17 anos completos até 31 de dezembro de 2024 e estar cursando ou ter concluído o ensino médio. As inscrições deverão ser realizadas presencialmente até o dia 1º de novembro, de segunda a sexta-feira, das 15 às 20 horas, na sede da ENCA, localizada na rua Tomé Portes del Rey, número 507, Vila São José. A seleção será classificatória e, posteriormente, os alunos aprovados serão divididos nas 3 especializações oferecidas pela ENCA, conforme a classificação obtida no processo seletivo. Obrigada, Lucas, pelas informações. E os interessados podem ter mais informações pelo telefone, que é o 3608-7579, com atendimento das 2 da tarde até as 9 horas da noite. Ou então pelo e-mail, que é o encataubaté@sp.gov.br. E agora nós recebemos aqui nos nossos estúdios o apresentador Miguel Cater, que vai comentar com a gente sobre o Campeonato Amador de Futebol aqui de Taubaté. O jogo final aconteceu nesse domingo. E vamos então às atualizações. Miguel, bom dia, obrigada pela presença. Conta pra gente como é que foi a emoção desse jogão final. Bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham. Você falou certo, a emoção. Joaquinzão completamente lotado, 5.000 pessoas mais ou menos foram prestigiar essa final entre Vila São Geraldo e União Operária, 2 times de muito peso no futebol amador da cidade de Taubaté, e tivemos um grande jogo. E quem saiu feliz dessa vez foi a torcida tricolor lá da Baixada. A equipe do Vila São Geraldo venceu por 1-0 com requintes de muita emoção. Gol aos 43 minutos do segundo tempo, a equipe do União Operária perdeu uma penalidade. E aí 1-0 deu a 10ª conquista, o 10º título para a equipe do Vila São Geraldo. E nós temos o gol, inclusive, que foi de falta, o gol do Caio. A gente pode até soltar esse gol para você poder rever. Você já viu no jogo franco? Na sequência a gente mostra o gol. E aí com isso, o gol do Caio aos 43, o Vila São Geraldo acabou se sagrando campeão, decacampeão. É o campeão pela 10ª vez. E é o segundo time com mais títulos no futebol amador. Primeiro, o próprio União Operária, com 13, e agora o Vila São Geraldo com 10 títulos. Parabéns, rapaziada, lá da Vila São Geraldo. E agora, o que mais a gente tem de novidade aí? Acabou? Não para a emoção. Agora nós vamos, como teve a final da primeira divisão no domingo passado, nós vamos ter agora a segunda divisão. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho, porque nós teremos também a terceira divisão, a 7ª rodada que vai acontecer. E nós vamos passar para você quais serão os jogos. Fonte Imaculada e o Centro Esportivo, Jaraguá e o 7 de março. Teremos Independência e Vila Bela, Baronesa e o Guerreiros da Água Quente. Temos também Vila das Graças e a Vila Albina. Esse é o grupo B da terceira divisão. No grupo A, tem o Texas, o nome dos times é sensacional. Texas e Olympique, tem o Esplanada contra o Abaeté, o Brothers contra a equipe do Alto São Pedro, Básico Futebol Clube e o Sociedade Esportiva Esplanada, e o Sem Noção joga contra Chácaras Flóridas. Essa é a rodada, a 7ª rodada da terceira divisão. E tem o quarentão, né? Aquela rapaziada que não sai do campo de jeito nenhum. Temos o gol?
Vamos passar o gol só pra gente encerrar a primeira divisão. O gol da vitória do Vila São Geraldo no Joaquinzão domingo passado. Vamos lá. Todo mundo saboreando e vendo a Olha só, uma falta pelo lado esquerdo do ataque da equipe do Vila São Geraldo. A falta vai ser cobrada, é o Caio. 2 na barreira. Vai colocar lá dentro, bateu o gol! Olha onde ele colocou a bola. 1-0, golaço. Parabéns, Vila São Geraldo, mais uma vez. Vamos voltar aqui então, quartas de final. União Operária joga contra o Flamenguinho. No primeiro jogo, jogo de ida, o União venceu o Flamenguinho por 2-1, então tem uma boa vantagem, já que decide agora no jogo de volta em casa. Gurilândia e Morisco. No primeiro jogo, no jogo de ida, o Gurilândia venceu também o Morisco por 1-0 e decide em casa. Volkswagen 1, Unidos do São Gonçalo. Esse jogo é na Volks. O primeiro jogo, Unidos do São Gonçalo venceu por 2-1. E o Quiririm joga contra o Belém. Primeiro jogo, Belém 2-1. Então, Belém vai jogar em Quiririm, mas com vantagem. Então, será teremos grandes jogos nesse também. E a segunda divisão, que é o que promete balançar a estrutura nesse próximo domingo, com transmissão da TV Câmara Taubaté. A Liga definiu terça-feira, onde serão os jogos, já que os mandos dos jogos pertencem à Liga e às equipes. Nós sabemos que os 4 times classificados para a semifinal é Juventus Nova América, Gurilândia e Parque Aeroporto. Juventus e Nova América joga no campo do Parque Aeroporto, nessa primeira partida da semifinal, no jogo de ida. E o Gurilândia joga contra a equipe do Parque Aeroporto no campo municipal do Ipiranga. Esse é o jogo que você está convidado a acompanhar pela TV Câmara junto com a Net Sports no domingo. E atenção para o horário, 9 da matina, 9 da manhã, começam as transmissões ao vivo para você acompanhar no canal 4.2, acompanhar pelo YouTube e pelas plataformas digitais da TV Câmara. Portanto, Gurilândia e Parque Aeroporto é o jogo da TV nesse próximo domingo, jogo de ida da semifinal da segundona. Então é um pouquinho mais cedo, né? Porque os jogos estavam começando ali por volta das 10h30 da manhã. Então, nesse domingo, a partir das 9 horas da manhã. A transmissão começa por volta das 8h30, mais ou menos, o pré-jogo, aquele aquece. E daí você acompanha Gurilândia e Parque Aeroporto ao vivo na TV Câmara. E depois, é claro, todos os resultados no Jogo Franco, que acontece toda segunda-feira, ao vivo aqui na TV Câmara Taubaté, a partir das 5 horas da tarde, com o Miguel Cáter. Exatamente. Melhores momentos, as entrevistas, as avaliações do que aconteceu na rodada do Amador se acompanha no Jogo Franco, segunda, 5 da tarde. Então, combinado, o convite está feito, o encontro está marcado. Muito obrigada, Miguel. Imagina, estamos aí à disposição. E agora a gente vai para um rápido comercial. Já a gente volta com a segunda parte do nosso Boletim Câmara. Olá, estamos de volta com o nosso Boletim Câmara desta quinta-feira, dia 26 de setembro. E agora seguimos com a previsão do tempo. As informações são do nosso estagiário Murilo Henrique. Quinta-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com aumento de nuvens na parte da tarde. Não há possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 18 e 35 graus. Os ventos podem chegar a 6 km por hora e a umidade do ar a 30%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 5h59 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. E o risco de incêndio continua em toda a nossa região. A Defesa Civil segue fazendo esse alerta para a população. Esse é o resultado das altas temperaturas e da baixa umidade do ar. E os incêndios aumentam ainda mais a poluição e prejudicam a qualidade do ar que nós respiramos, impactando diretamente na nossa saúde. Por isso, além dos cuidados com a nossa saúde, nós precisamos também nos preocupar com a preservação do nosso meio ambiente, porque um está diretamente ligado ao outro. A brasileira Isabela Cristina Pacheco Silva, de apenas 20 anos, foi aprovada em Harvard com uma bolsa integral. E ela tem um objetivo nobre: contribuir para a solução de doenças sem cura.
Quando viu o resultado aí da carta de aceite, ela comemorou bastante, porque era um sonho de infância. O caminho para chegar até Harvard não foi fácil. Afinal, não é qualquer pessoa que consegue uma bolsa 100% integral em uma das maiores instituições de ensino do mundo. Ao longo de toda a vida escolar, Isabela focou em atividades extracurriculares. Em Olimpíadas nacionais e internacionais, ela conquistou 8 medalhas de ouro. A jovem também participou de projetos de iniciação científica em microbiologia e teve o trabalho reconhecido pelo programa UFMG Jovem. Ela também representou o Colégio Militar de Belo Horizonte no Desafio Global do Conhecimento. No vídeo que foi publicado nas suas redes sociais, a jovem está à frente ali do computador com os pais ao lado dela. E é possível ver a mão dela tremendo quando ela vê que a resposta é positiva. Ela grita e pula para abraçar os pais. Isabela se candidatou a várias universidades norte-americanas a partir de um programa que prepara jovens brasileiros. Mas a que ela mais queria, sem dúvida, era Harvard. E agora as malas já estão prontas para os Estados Unidos. Nós desejamos muita sorte para você, Isabela, e volte com os frutos dessa sua conquista. É essencial que o nosso país invista em ciência e conhecimento, sempre em busca de mais qualidade de vida para os nossos cidadãos. E agora fica aqui um convite para você. Hoje tem Boa Tarde Taubaté a partir das 2h da tarde, com o melhor aqui da nossa programação, com o apresentador Josivaldo Oliveira. E a partir das 6h30 da tarde tem audiência pública sobre fiscalização de veículos automotores, as conhecidas Blitz. Você pode acompanhar aqui no plenário da Câmara ou pela TV Câmara Taubaté ao vivo. E para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço a sua companhia. Essa foi a edição ao vivo desta quinta-feira, dia 26 de setembro. E eu retorno amanhã, é claro, com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia e até mais.